Olá, tudo bem? Meu nome é Priscila Maia, sou psicóloga clínica e hoje eu vim conversar com você sobre um tema muito importante, ansiedade. E te dizer que a ansiedade não é brincadeira, é algo muito sério e muito importante e que pode ser benéfica, mas em muitos casos é algo que traz prejuízos sérios na vida de uma pessoa. Claro que assim, todo mundo, ou quase todas as pessoas do mundo, em algum momento já devem ter sentido um pouquinho de ansiedade em relação ao futuro, se sentindo angustiada, agitada, pensando no que vai acontecer amanhã, ou daqui a um mês, ou em relação a algum evento para o qual você está se preparando, uma prova de vestibular, algo do tipo. E até aí é normal. Ou seja, um pouco de ansiedade faz com que eu pense no futuro, com que eu me prepare, com que eu busque refletir sobre o que pode vir a acontecer. Mas a ansiedade em excesso, ela tem consequências muito ruins para a pessoa que a tem. E essas consequências acabam afetando os relacionamentos dela, seja na vida pessoal, quanto no trabalho, as suas amizades. Porque o ansioso, ele torna-se uma pessoa muito agitada, que não consegue ficar quieto. E hoje eu vim falar então um pouquinho acerca dos sintomas que costumam ser muito frequentes na pessoa ansiosa. E a gente vai começar falando do primeiro, então, que é enxergar perigo em tudo. Vou dar um exemplo. A pessoa vai fazer um exame, né? Um exame às vezes simples, sei lá, uma endoscopia. Vamos pensar. Porque ela tem tido dores de estômago, e aí ela já começa a imaginar antes da endoscopia que ela não vai encontrar uma gastrite de repente, mas que ela vai achar um câncer, uma úlcera gravíssima no estômago, ou até morrer durante a endoscopia. Ela começa a criar algo muito maior do que o necessário na cabeça dela. Então ela começa a enxergar perigo em tudo. Outro exemplo. Pessoas que às vezes não andam de avião e tem a sensação que na hora que elas subirem no avião, esse avião vai cair. Ou seja, enxergam perigo em tudo, né? Ah, vou andar de ônibus, então meu ônibus vai bater numa viagem. Sempre está propenso a imaginar que as coisas vão dar errado, que nada vai dar certo, tudo é perigoso para essa pessoa. O segundo sintoma é o apetite desregulado. É muito comum, quando a gente está ansioso, começar a comer sem parar. Usar a comida como algo prazeroso, que faz eu esquecer do desprazer relacionado à ansiedade. Ou ao contrário, eu já tive vários pacientes ansiosos que em alguns momentos, ao invés de ele comer em maior quantidade, eles param de comer, a pessoa não tem mais apetite. Quando ela come, ela se sente mal, o estômago fica embrulhado. Então você começa a notar que o teu apetite mudou. Ou você passa a comer muito mais do que o necessário, ou às vezes você para de comer. Chega o horário do almoço, você não tem vontade, daí você deixa e começa a perder peso muito rápido ou a ganhar peso muito rápido. Tá fora do que seria o normal. O terceiro sintoma, alteração do sono. Esse geralmente é um dos sintomas que levam a pessoa a vir pedir ajuda, tanto para mim, que sou psicóloga, quanto para os psiquiatras. Por quê? Porque a pessoa para de dormir, ela não consegue dormir, ela se deita na cama e se sente desconfortável, não consegue parar de pensar nas coisas que ela tem para fazer no dia seguinte ou na semana que vem, ou ela fica pensando no trabalho, no que deu errado, no que deu certo, fica reavaliando, revivendo situações e não consegue dormir. Algumas pessoas chegam a sonhar com o problema, com a situação que ela se deparou no dia e às vezes acordam de manhã pensando na solução, no que ela vai fazer. Só que acorda muito cansada, né? Ou alguns pacientes também relatam assim: eu até durmo, mas eu acordo, né, pela manhã e estou me sentindo como se um trator tivesse passado por cima de mim, como se eu não tivesse dormido, porque na realidade você até ficou paradinho na cama, não se recorda de ter acordado à noite algumas vezes, mas o teu cérebro,
ele não descansou, ele passou a noite toda ali trabalhando e pensando, e você não fez um ciclo do sono eficiente. Um quarto sintoma, a gente pode destacar a tensão muscular. E esse é muito frequente nas pessoas. A gente sentir dor aqui no pescoço, dores de cabeça, né? Aquelas famosas crises de enxaqueca até, dores nas costas, nas pernas, mas geralmente costas, pescoço e cabeça são mais frequentes. Muita dor, às vezes o corpo está todo enrijecido a ponto de que eu não consiga virar a minha cabeça para o lado. E isso começa a ser frequente. Não é, sei lá, hoje, daí amanhã eu não tenho. Às vezes eu tenho hoje, eu tenho amanhã, eu tenho depois de amanhã. Eu tô o tempo todo com a minha musculatura tensa. Eu não consigo relaxar. É como se o meu corpo entendesse que eu estou em perigo. Eu preciso estar pronto para fugir de alguma coisa. Então eu fico tensa, né? É o sintoma da ansiedade. O quinto sintoma, que é bem comum, medo de falar em público. Então a pessoa está sempre esperando críticas em algumas situações, e aí falar em público é permitir que você seja criticado, que mais pessoas digam que gostaram ou que não gostaram daquilo que você tinha a dizer, daquilo que você trouxe. E isso deixa a pessoa muito ansiosa, fazendo com que ela se sinta muito tímida e envergonhada e muitas vezes fugindo desse tipo de situação. A sexta, preocupações em excesso. Então, esse é bem comum. A pessoa está sempre focada no futuro, ela nunca consegue viver o hoje. Vou dar um exemplo. Eu já tive pacientes que me disseram o seguinte: eu tô aqui, né, gravando esse vídeo, mas eu não tô pensando no que eu tô dizendo ou no que eu tô fazendo enquanto eu gravo o vídeo. Eu já tô pensando naquilo que eu tenho que fazer amanhã. Então eu não aproveito a atividade na qual eu estou, porque eu tô focada em o que eu farei depois. Então eu vivo o futuro e nunca o presente. E às vezes isso também colabora para a perda de memória. Como assim, perda de memória? Se eu te perguntar o que é que você comeu ontem, ou que roupa você usou ontem, alguns pacientes não vão conseguir me dizer. Por quê? Porque ele não viveu o presente, ele estava focado no futuro, estava focado lá que no outro dia seria segunda e ele teria isso e isso para fazer hoje, e não viveu o ontem, não aproveitou aquele momento. Então ele fica perdido. O sétimo sintoma, ficar sempre próximo de ataque de nervos. Ou seja, você está sempre se sentindo agitado, angustiado, como se tivesse uma bomba relógio para explodir no teu peito, é a sensação que você tem. O nó na garganta, que algumas pessoas relatam, tremores, né? Então, eu tô sempre achando que alguma coisa não tá certa. Tô sempre muito angustiada com isso. Outros sintomas são os medos irracionais, né? Então de que alguma coisa vai dar errado, de que as coisas nunca estão certas para mim. Deixa eu dar um exemplo assim de medo irracional. Por exemplo, eu começo a achar que eu tô sempre perdendo alguma coisa, que eu não sou bom o suficiente, eu tenho medo de fracassar, medo de ficar sozinho, de não ser aceito pelas outras pessoas. E aí eu me torno um campeão de autocrítica, né? Eu tô sempre me criticando, sempre considerando que eu não sou suficiente para aquilo que eu preciso fazer ou para outra pessoa. O nono sintoma é a inquietação constante. Ou seja, já viram aquelas pessoas que sentam e ficam ali batendo a perna, ou mexendo as mãos assim demais, não conseguem ficar paradas? Isso também é sintoma de ansiedade. A pessoa não consegue parar, às vezes, e ler um livro, ou trabalhar em frente ao computador, não conseguem se concentrar. Ficam inquietos o tempo todo. Qualquer atividade que exija concentração se torna difícil ou impossível.
O 10º, sinais físicos. Esse aqui também é um dos que mais trazem pessoas ao consultório, tá? Sintomas físicos são extremamente comuns. Então, eu vou listar aqui os mais comuns dos sintomas físicos. Tremores, cansaço, sensação de falta de ar ou asfixia, o coração muito acelerado, suor excessivo, mãos frias e suadas, boca seca, tontura, dores de cabeça, náusea, diarreia, desconforto abdominal, ondas de calor, calafrios, micção frequente, dificuldade para engolir, principalmente, né, vai comer, parece que a comida não desce, trava aqui no pescoço, na garganta, né, e aí gera um outro que é a sensação de engasgo. Esses são mais frequentes, mas às vezes tem pessoas que relatam outros também, tá? Então, se você estiver tendo algum desses sintomas, fique atento. Os pensamentos obsessivos são o 11º, então, sintoma de ansiedade são pensamentos obsessivos, tá? Ou seja, o que são pensamentos obsessivos? É quando eu fico revivendo o mesmo pensamento várias vezes na minha cabeça. É como se eu tentasse me livrar dele, mas o mesmo pensamento volta o tempo todo. E isso vai me deixando muito nervoso, porque eu não consigo me livrar daquele pensamento, tá? Então, isso vai me causando angústia, vai me fazendo mal e é bem comum também. Então, às vezes, algumas pessoas revivem, por exemplo, fantasias do tipo, por exemplo, a gente tinha falado do medo de falar em público, então eu começo a imaginar que eu tenho uma palestra para fazer semana que vem e eu já começo, como eu tô ansiosa, a ficar com medo de falar em público e o pensamento obsessivo de que eu estou falando em meio à plateia e eu comecei a gaguejar ou eu dei alguma informação errada, começa a me assombrar. E eu vou revivendo esse pensamento, né? Onde eu estou lá em frente a uma plateia e estou sempre errando de uma forma, de outra, às vezes com pequenas mudanças, mas esse pensamento vem e me assombra. Isso é pensamento obsessivo. O 12º sintoma é perfeccionismo, ou seja, a pessoa começa a se cobrar demais para oferecer um padrão alto em tudo que ela faz. Só que não existe perfeição. O que para mim, né, pode estar perfeito, para o outro pode não parecer, pode não estar. Então a pessoa se cobra demais e fica muito angustiada porque ela não consegue encontrar essa perfeição e acaba travando às vezes em meio a coisas que ela começou, e isso causa mais ansiedade ainda. O 13º são os problemas digestivos, gastrointestinais. Né? A pessoa começa a ter muitas dores no abdômen, às vezes tem diarreia, azia, dor de estômago, é bem comum e também são sintomas de ansiedade, que eu começo a produzir, começo a ter refluxo gastroesofágico, síndrome do intestino irritável, é muito comum, tá? Então, o que eu queria dizer para vocês hoje? Se você se inclui em meio a alguns destes sintomas, é algo que você tem com frequência, pode ser que você seja, então, uma pessoa ansiosa, né? E que precise de ajuda. Então, não demore a buscar ajuda. Vá atrás de tratamento especializado, procure um psicólogo, procure um psiquiatra e vamos trabalhar a sua ansiedade. Porque a ansiedade pode trazer consequências gravíssimas para os seus relacionamentos. O ansioso vai se tornando, às vezes, alguém insuportável para as pessoas que convivem com ele. E ele mesmo chega em um ponto onde não consegue se aguentar, às vezes, porque está o tempo todo reclamando das coisas, se irritando, está inquieto, não dorme. E a tendência é que os sintomas piorem cada vez mais, te fazendo ter um transtorno de ansiedade generalizado, ou toque, ou transtorno de pânico,
qualquer outro tipo de doença mental ou te levando até uma depressão. Então, não demore, busque ajuda. Nós temos diversas técnicas para trabalhar a ansiedade, para te ajudar a reduzi-la, a refletir, a então entender em que ponto da sua vida você se tornou ansioso. Então, semana que vem eu estarei aqui, né, no canal falando um pouquinho sobre as técnicas que eu posso utilizar para reduzir a minha ansiedade, tá bom? Qualquer dúvida, deixe seu comentário no vídeo ou entre em contato comigo pelo WhatsApp que você vai encontrar logo abaixo no final do vídeo. Um beijo, uma ótima semana!